Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos hoje em mais uma live da nossa casa, da nossa família, né? A tenda de Umbanda Águas de Oxalá. Entra ao vivo agora para conversar um pouquinho com vocês. Bem-vindos. Se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, vão deixando aí que no final eu respondo, tento conversar com todos, tá bom? É um assunto muito legal, eu acho que é muito legal hoje. A gente vai falar sobre viver a vida autêntica nossa ou viver a vida do outro, né? O que a gente mais vê hoje em dia, o que a gente mais percebe nas pessoas, né? Estamos vivendo uma vida autêntica, sendo o que eu sou, ou eu estou vivendo a vida de outra pessoa, né? Ou me importando mais, né, com o que vivam a minha vida, com aquilo que pensa a meu respeito. Vamos refletir um pouquinho para ver se chegamos a alguma conclusão, né? Refletir um pouco. É sempre importante que nós reflitamos em todos os aspectos da nossa vida, não é? Refletir, entender as pessoas e estar conectado conosco mesmo e depois com as outras pessoas, né? Bom, gente, vamos começar para não ter muita enrolação, né? Olha, quantas vezes você tentou fazer alguma coisa e aí você não fez de medo de alguém te reprimir, não fez alguma coisa que você queria fazer devido a opiniões alheias? Se você fizer um levantamento na sua memória agora, você vai entender, ou você vai se lembrar de situações que você queria usar o cabelo de um jeito, usar esse acessório, fazer uma tatuagem, fazer uma viagem, mas por algum motivo você não fez, por algum motivo você não realizou esse seu sonho, esse seu desejo, de medo de não ser aceito por alguém, de medo que as pessoas te julgassem ou te condenassem. Esse processo é um processo humano, né? Você não percebe, por exemplo, no reino animal e irracional, eles se preocupando em fazer alguma coisa por medo de julgamentos. Claro, eles não têm raciocínio, não têm uma inteligência emocional para isso. Este medo, esta preocupação é inerente a nós humanos. Por quê? Você pega aí os livros de história, né, e vai entrar pela ciência, você vai entender que há mais ou menos 12 mil anos, os seres humanos deixam a vida agrária, deixam a vida nômade, porque até então nós éramos nômades. A nossa espécie, enquanto seres humanos, data de aproximadamente 250 mil anos. O Homo sapiens está neste planeta, data aproximadamente 250 mil anos, mas que há 12 mil anos atrás apenas, nós deixamos a vida coletora, a vida caçadora e passamos a vida em comunidade. Mas nós vivíamos antes desse período sempre com uma questão nômade. Íamos para um lugar, armávamos nossa barraca, né? E lá a gente vivia, coletava os frutos daquele local, levantava o acampamento e saía novamente. Por que a gente fazia isso? Vivíamos em grupos pequenos, porque um grupo pequeno ele é muito mais fácil de sobreviver a ataques do que um grupo muito grande. Então, nós humanos, datados aí antes de 12 mil anos atrás,
Nós vivíamos então no período que nós éramos nômades e em pequenos grupos, 30, 40 pessoas. Outro detalhe é que nós não vivíamos muito, nós vivíamos 20, 25 anos e já morríamos. Um homem de 40 anos era o vovô daquele grupo, daquela tribo. E esse pessoal, eles precisavam ter uma reputação adequada em relação àquela tribo ou àquele grupo para que eles fossem aceitos. Nós humanos somos fracos, nós temos a nossa pele muito fina, não temos garras, não temos dentes afiados para brigas. Logo, um humano sozinho na natureza, ele seria facilmente eliminado, facilmente devorado por uma fera. Por isso que se vivia em grupos, viviam em tribos, para que, se alguma coisa atacasse aquela tribo, todas as pessoas poderiam reagir e enfrentar. Se colocássemos um humano em uma jaula de um animal de porte médio para cima, esse humano não teria chances, porque, de novo, somos frágeis em referente às outras espécies, não temos garras, não temos dentes para nos proteger, não temos a nossa pele muito fina, então nós não teríamos chance alguma contra um animal de pequeno e médio porte aí para cima. Então, baseado nessas situações, nós, à época, nós tínhamos que ter uma reputação muito elevada e muito boa com a nossa equipe. Para quê? Para que nós mantivéssemos o nosso local, o nosso lugar naquela tribo. Uma vez que eu contrariasse aquela tribo, contrariasse aquela comunidade que eu morava, eu poderia ser expulso dessa tribo. E se eu fosse expulso dessa tribo, não teria chance de sobrevivências. Porque, de novo, somos as pessoas frágeis, sem garras, pele fina, né? Não poderíamos sobreviver muito tempo sozinhos na natureza. Então nós tínhamos que ter este comportamento coletivo, esse comportamento de psicologia naturista, né? Natural. Vamos manter a nossa união para nós sobrevivermos. Mas acontece de lá para cá, de 12 mil anos para cá, o mundo mudou, né? O mundo hoje está diferente. O mundo mudou drasticamente. Só que a nossa estrutura cerebral não. Ela ainda continua sendo uma estrutura cerebral primitiva, né? Você percebe que hoje os seres humanos são os mamíferos que dominaram o mundo. Os mamíferos que têm hoje o domínio do mundo. E qual a ferramenta que nós usamos para chegar até aqui? Qual a ferramenta que nós utilizamos para estarmos aqui em pé nessa grande comunidade que é o mundo? Alguém vai dizer: nós sobrevivemos graças à inteligência. Claro que sim. A inteligência emocional, a inteligência coletiva nos fez chegar até aqui. O mundo mudou de uma forma muito drástica, mas o nosso cérebro ainda mantém aquela questão primitiva, quando a gente ainda necessita estar inserido em algum grupo para a gente ter a sensação de sobrevivência. Não raramente nós percebemos que muitos jovens pulam de pontes, né? Naqueles atividades radicais, esportes radicais, né? Pulam de pontes, atravessam um prédio no outro por uma corda, se arrisca em determinadas situações.
empinam a moto no meio da rua. Para que eles fazem isso? Para que eles possam pertencer a um grupo. Lembra, há 12 mil anos atrás, o nosso cérebro tinha essa condição. Eu não poderia deixar o meu clã, não poderia deixar o meu grupo, porque sozinho na natureza eu não iria resistir muito tempo. Então, o meu cérebro, ele moldou essa característica como proteção da minha vida. E ele te quer envolvido, inserido em uma comunidade, em um grupo de pessoas. Então, todas as vezes que você vê alguém querendo fazer parte de um grupo, de inserção num grupo social, a pessoa tende a fazer de acordo com o que todos naquele grupo faz. Vocês devem ter percebido, né? A nossa adolescência, tivemos determinados grupinhos de amigos. Só que eu te pergunto, daquele grupo de amigos da sua adolescência, quantos continuam com você até hoje? Depois chegou a vida adulta, 19, 20 anos, né? Quantas pessoas daquele grupinho, da sua idade de 20 anos, está com você até hoje? Eu vou dizer, arrisco falar, que são a minoria. Então, de tempo em tempo, nós mudamos de grupos sociais. De tempo em tempo, a nossa vida vai mudando. Os amigos vão indo, outros vão chegando, né? Pessoas que não são caras ficam conosco, outros vão embora. Porque isso é um fenômeno muito, muito comum de acontecer na nossa vida enquanto seres humanos. Nós sempre buscamos pertencer a um grupo, sempre buscamos pertencer a uma sociedade, a uma associação. Entretanto, nesses grupos que nós participamos, né, e vocês conseguem perceber isso, sempre houveram pessoas tóxicas, pessoas frustradas, que ao invés de viver a sua própria vida, vivem a vida do outro. E você pode se perguntar, ora, como que isso me afeta enquanto pessoa, enquanto umbandista? A Umbanda, gente, ela nos ensina a sermos pessoas livres e autênticas. Note bem, ser pessoas livres não me dá o direito de fazer o que eu quiser. Não é bem assim que funciona. Ser pessoas livres, eu tenho direito de fazer o que eu quero até o momento que eu afeto a vida do outro. Então, se eu tenho a liberdade das minhas escolhas, se eu consigo fazer as minhas escolhas, e eu vou estar em determinado momento ferindo, machucando, intervindo na vida das pessoas, opa, aí o meu direito não existe mais. Então, voltando aqui um pouquinho, no seu contexto social, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, há pessoas que não fazem diferença alguma na sua vida. Se você pegar todas as pessoas que você conhece, pôr numa cesta, escolher, esse faz diferença para mim, esse não faz diferença para mim, aquele ou aquela me são caros, aquele ou aquela realmente me importa. Você vai ver que dá para ter essas pessoas na palma da mão. Se contar no dedo, não dão 5 pessoas. Por quê? Porque as pessoas que te são caras, que te são importantes na vida, ela vai estar com você em todo o momento da sua vida. As demais estão no seu caminho, elas te aceitam enquanto você a aceita. Aquela história, né?
Eu te amo enquanto você me ama. Se você é meu amigo, eu estou te amando. Mas se não, eu não te amo mais. São pessoas que não tem diferença alguma na sua vida. Então, por que nós nos importamos tanto com a opinião do outro? Justamente porque o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é uma dor real de uma dor falsa. Estudos apontam que uma rejeição, que um não, que uma situação de ciúmes ou rejeição afeta o mesmo campo da dor física. Aciona em nosso cérebro aquele mesmo mecanismo da dor. Então, se você está sendo rejeitado pelo seu grupo, rejeitado pela sua sociedade, desperta em você uma dor emocional. Quando você menos espera, você está sofrendo e não entende o porquê e não sabe o porquê. Porque a dor física, eu consigo saber onde dói, né? Dor de dente, dor de ouvido, dor de barriga, eu consigo identificar onde dói. Mas quando essa dor ela é emocional, eu não consigo identificar. Então muitas vezes nos pegamos com uma rejeição, com algum não, ou sentindo alguns ciúmes, e essa dor ela é dentro, é uma dor emocional. No sentido religioso, é uma dor na alma. E isso não tem dipirona para resolver. Então, invariavelmente, nós nos pegamos nesse sentimento amargo, nesse sentimento hostil que nos toma. E você vai perceber que a culpa não é sua. Que não existe um culpado para essa dor. O que existe é você se desligando de você. Você não se importando com a sua vida mais. E se importando muito mais com aquelas pessoas, com o que aquelas pessoas, que muitas vezes não faz diferença na sua vida, fala de você. Ou pensa de você. Não é importante o que digam sobre mim. Não é importante o que pensam sobre mim. É importante aquilo que realmente eu sou. É importante aquilo que realmente você é. Santo Agostinho, né? Ele dizia: eu me dou o direito de ser quem eu sou. Os demais, fale o que você vai falar. Chico Xavier disse: as pessoas pensam de mim o que quiserem, mas eu sei o que realmente eu sou. Então, o que importa na vida da gente é aquilo que realmente nós somos. Muitas vezes, gente, a gente interpreta uma situação e acaba achando que é aquilo, né? Quantas pessoas ouvem algo que não gosta, ouve algo que não lhe foi legal no momento, vai para casa e começa a ruminar. A psicologia chama de ruminar emoções. Começa a ruminar aquelas emoções, né? Remastigar aquela emoção durante 2, 3 meses, até um ano. Aquilo fica remoendo por dentro. Aquilo fica se corroendo. É igual a vaca, né? A vaca rumina, né? A vaca ela come e começa ainda a ruminar o que ela comeu. E assim muitas vezes nós nos pegamos nesse sentimento. Nós ouvimos alguma coisa que nos machuca, nos fere, e ao invés de nós resolvermos isso no momento, nós levamos esse fardo conosco durante 1 ano, 2 anos, e isso vai só machucando. É igual você andar com uma pedra no sapato, vai te machucar. Só, gente, que às vezes nós estamos fantasiando isso. As pessoas não estão importando com você.
Muitas pessoas nem se importam com o que você faz. Mas na minha cabeça, por eu querer ser aceito naquele grupo, eu acabo imaginando que a pessoa falou mal, que a pessoa me olhou torto, riu de mim, não é? Por quê? Porque eu quero me sentir aceito no grupo, eu quero me sentir como todos, eu quero me sentir validado por todos. E muitas vezes eu não vou conseguir ser validado, porque como eu disse no começo do vídeo, há pessoas tóxicas em todos os lugares que você frequente. Sua igreja, seu trabalho, sua faculdade, seu terreiro, sempre haverá pessoas tóxicas, pessoas que fazem o mal para você simplesmente pelo fato de fazer. Aí tem uma frase, gente, que eu sempre gosto de relembrar da nossa saudosa Glória Maria. Em uma entrevista, ela disse que não se preocupava com a opinião dos outros, porque ela iria morrer e ninguém iria morrer no lugar dela, né? Quem iria morrer era ela. Lá no caixão, quem estaria lá seria ela. E essa frase me impactou, porque eu acabo de ouvir isso, não é? Olha, eu não vou me preocupar, me importar com a opinião da outra pessoa a meu respeito, porque quem vai viver a minha vida sou eu, não são outras pessoas. Então, trazendo para o nosso lado da religião, quantos de nós, às vezes, deixamos uma casa, deixamos um grupo por querer ser aceito pelas pessoas daquele grupo? Em uma casa que tem 50 pessoas frequentando, 30 pessoas frequentando, é muito comum que haja, né? Grupo de 5, 10, 15 pessoas, né? 3 pessoas que se afinizam entre elas, que se juntam entre elas por questão de afinidade. E às vezes eu não pertenço àquele grupo, eu pertenço a outro. Às vezes eu sou fechado, não consigo chegar até aquele grupo de pessoas. E tudo que aquele grupo fizer, tudo que aquelas pessoas fizer, eu posso interpretar como sendo para mim ou contra mim. Exemplo: tem 3 pessoas conversando, comentando, falando alguma coisa de um programa que assistiu, de um filme, de uma série que assistiu na televisão, e eu passo e ouço risadas. Eles nem estão se importando comigo, mas eu entendi que estavam rindo de mim, do meu cabelo, do meu peso, do meu sorriso, do meu andado, da minha roupa e assim por diante. Quando eu percebo, eu já estou mastigando um remédio amargo, já estou engolindo água atravessado, porque eu imagino que a outra pessoa está rindo de mim. Porque aquele grupo está me desagradando, não está comigo, mas está contra mim. Então, eu imagino na minha cabeça, vou para casa com isso e começo a ruminar as emoções negativas, ruminar, e aquilo começa a me fazer mal. Eu começo a encontrar as pessoas e começo a não mais me sentir à vontade com as pessoas, né? Então, gente, é muito importante que as pessoas pensam. Não é o que as pessoas falam, mas é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou de verdade. Esse é o nosso grande problema. Andréia, Tudo bom, pai? tudo bem? Bem-vinda. Então, gente, a gente começa a imaginar e a interpretar esse tipo de comportamento das outras pessoas, mas como se fosse o meu, né? Levo para casa tantas questões emocionais e eu começo a ruminar aquilo, me fazendo mal.
E aí tem uma questão perigosa para nós que somos da religião de Umbanda. Porque isso nos causa depressão. O que é a depressão? A depressão é apenas o medo, né? A depressão nos faz sentir medo. André, seu microfone está ligado. Dá uma fechadinha nele, por favor. Aí, gente, a gente faz o seguinte, ó. A gente começa a carregar coisas que não são nossas, né? Começa a carregar situações que não são nossas. Pessoal, aí tem algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar a situação. Lembra que eu falei para vocês? Lembra? Que lá atrás, lá há 10 anos atrás, quando éramos adolescentes, né? Tinha pessoas que estavam convivendo com você, mas essas pessoas hoje não faz mais parte da sua vida, não é? Será que daqui 10 anos, quem você convive hoje fará parte da sua vida? O quanto que essas pessoas vão mudar a sua vida daqui a 10 anos? Pensa nisso. Se de 10 anos para cá, 2015, 2014 e 15, tinha um grupo de pessoas que você conhecia, convivia, mas que hoje não tem nenhuma significação para você, não é? Não existe significado para você. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, todo mundo que você conhece hoje serão as mesmas pessoas. Então, um exercício que eu sempre faço, se a opinião da pessoa for impactar na minha vida, eu acato, eu avalio para eu poder seguir em diante. Se não, não. Segunda coisa, quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que dá opinião na sua vida? O quanto e o que ela faria por você? Aí é importante você perceber. Se a pessoa que dá opinião na sua vida é aquela pessoa que faria qualquer coisa por você, te ajudaria em determinadas situações, você tem que dar uma certa relevância para o que ela diz. Senão, não. Como que eu vou diferenciar um conselho de uma opinião negativa? Isso é muito importante a gente perceber. Conselho, geralmente, a gente acaba pedindo, né? Um conselho você acaba pedindo. Olha, aconteceu isso, me dá um conselho, o que você faria? E a pessoa vai tentar te ajudar, tentar te falar, tentar te dar uma direção. É um conselho. Opiniões negativas. Já percebe na abordagem que a pessoa faz com você. Olha, comprei uma caneta. Ah, legal. Boa caneta. Mas eu queria vermelha. Eu compraria vermelha. Uma opinião negativa, não basta ela contrariar. Ela tem que menosprezar você. A pessoa não basta estar contra a sua decisão. Ela precisa menosprezar. Quando eu digo a pessoa daquela religião, diferente da minha, eu desprezo aquela religião. A minha opinião, além de ser contra aquela situação, aquela religião, aquele outro grupo, eu o desprezo, eu o menosprezo. Isso é negativo, muito negativo. Você pode e deve discordar das pessoas. Você pode e deve discordar das religiões, pode e deve discordar das pessoas, normal.
O que você não pode? Menosprezar. O que nós não podemos? Menosprezar alguém. Existem algumas situações que nós, enquanto seres humanos, enquanto homens nesse plano, nós transformamos pessoas em objetos. Perceba que eu estou amassando essa folha de papel, né? Ó, amasso, fiz uma bolinha. Pior ainda, amasso mais forte, com mais vigor. Eu pergunto, o que você sentiu? Nada. Porque é uma coisa. Se é uma coisa, eu posso amassar, eu posso abrir, eu posso rasgar, porque é uma coisa. E se ao invés de se fosse esse papelzinho, fosse uma criança, um coelhinho fofo, vocês iriam ficar o quê? Nossa, né? Ia sentir alguma coisa, uma empatia. Porque não é uma coisa. Mas vocês percebem que hoje nós estamos coisificando as pessoas. Essa palavra coisificar é minha, eu estou inventando agora. Não deve nem existir a palavra coisificar. Mas vamos lá. Vamos supor que a palavra exista. Estamos coisificando as pessoas, transformando pessoas em coisas. Aí eu tenho o direito de amassar uma coisa. Olha, é uma coisa, ninguém não dói em ninguém. Se eu transformar o imigrante em coisa, aquela pessoa que tem a pele diferente da minha em coisa, aquela outra religião em coisa, eu posso amassar. Não vou, porque é uma coisa. O que eu vou sentir em amassar um objeto? Uma folha de papel? Nada. Então, se eu transformo as pessoas em coisa, eu posso amassá-la, posso desprezá-la a qualquer momento. Né? Então, esse processo que nós atravessamos, é preciso que retomemos a nossa humanidade. Que todos os homens comecem a olhar para dentro de si, não se importando com a opinião do outro. Uma terceira coisa que você deve pôr na sua mente. Daqui 150 anos, todo mundo que você conhece, que está vivo hoje no planeta, todo mundo não existirão mais. Não estarão vivos mais. Daqui 150 anos, todas as pessoas do mundo estarão mortas. Virá uma nova geração. Nós não iremos conhecer nesse corpo de carne. Talvez estaremos reencarnados, né? Mas nós não iremos ver com esses olhos. Então, gente, daqui a 150 anos, tudo que você conhece não existe mais. Então, para que eu vou sofrer no meu período de vida nesse planeta, que é tão pequeno, tão curto, sofrendo com a opinião do outro? Não gostam de mim, falaram de mim, riram de mim, me olharam torto. E aí chega ao cúmulo de até imaginar na cabeça que a pessoa fez um trabalho de feitiçaria para ela, porque ela começou a passar mal e ficou mal. Nada disso. Você está ruminando emoções amargas. Tem um amigo que diz o seguinte: o veneno só faz mal para quem bebe. Se o veneno estiver ali no copinho, você vai deixar o veneno lá. Se não beber, não te faz mal. Então, primeira coisa, se lembrar de 10 anos atrás, pessoas que eram da sua vida, que hoje não fazem parte e não farão mais parte dela. Segunda coisa, não remoer emoções, não ficar ruminando emoções. Religar a humanidade, religar o nosso sistema empático com as pessoas. Terceiro ponto, pensar que daqui 150 anos tudo que existe não existirá mais. Tudo que está na minha volta será modificado.
Na sua casa, quem vai morar são outras pessoas. Na minha casa, quem vai morar são outras pessoas. Nem se lembrarão de mim, nem se lembrarão de você. Então, meu irmão, minha irmã, pare de sofrer. Pare de se importar com o que os outros pensem de você. Seja livre, seja autêntico. A Umbanda nos ensina a sermos pessoas livres, autênticas, verdadeiras. E aí tem um outro ponto. Ser uma pessoa autêntica, verdadeira, não quer dizer pessoas sem educação. Já viram? Ah, eu falo mesmo, eu sou sincero, falo na cara. Talvez, de repente, quem sabe, não é sinceridade. Talvez, de repente, quem sabe, isso é uma falta de educação. Há diferenças em ser autêntico, ser uma pessoa pra frentona, né? De ser alguém sem educação. Que fala o que vem na boca, fala o que pensa. Aliás, não pensa para falar, fala o que vem na boca e acaba ofendendo pessoas. Então tem uma diferença em ser autêntico, original, uma pessoa para frente, uma pessoa bem resolvida, de ser alguém sem educação, sem respeito com o próximo e usar a sinceridade como sendo algo da sua vida. Tem diferenças, né? A Umbanda nos ensina a sermos autênticos e verdadeiros. Sermos autênticos e sinceros. Me agradou? Não me agradou? Tudo bem. Vou para casa entendendo que sou falho como todo mundo e amanhã é outro dia. Não fique guardando coisinhas no meu coração. Se eu guardo coisinhas no meu coração, eu vou deixar isso brotar sentimentos. E esse sentimento, se ele for ruim, a árvore será ruim. E eu vou acabar entrando em um processo depressivo, entrando em um processo de não aceitação, e vou acabar saindo da minha igreja, do meu terreiro, da minha comunidade, porque eu quero ser aceito e todo mundo tem que concordar comigo. Que absurdo que discorda de mim. Imagina, todo mundo precisa concordar comigo que eu sou. Quem é você? Quem sou eu? Para que todos possam concordar comigo. Quem somos nós, de verdade? Para que todas as pessoas tenham que concordar e não podem discordar de mim. Então, não me preocupo, não nos preocupemos com a opinião dos outros. Diferença de conselho e opinião negativa. O conselho você pede, opinião negativa geralmente vem travestido de conselho, mas tem um menosprezo por trás. Te faz sofrer, te faz chorar, né? Quando postamos algo na internet e ficamos ali, gente, monitorando quantos likes vão ter, já fizeram isso? Acho que não, né? Posta lá na internet alguma coisa e fica monitorando quantos likes vai ter, quantos views. Será que também isso não é uma maneira de eu estou aqui, me vejam? Será que não é uma forma também de chamar atenção, de querer ser aceito? E quando alguém dá um dislike ou não curte o nosso post, que absurdo não curtir o meu post, pô. Então, poste sim na internet, faça suas postagens e não se preocupe com os likes. Não fique preocupado se teve 10, 20, 50 ou 1000. Isso é consequência do seu trabalho. Não vai ficar se preocupando com isso. Quando eu fico preocupado em fazer parte de um grupo, né? Parte de alguma coisa, não é saudável para mim. Não é saudável, tá?
E ainda, a pior parte, atrapalha o meu desenvolvimento espiritual. Quando você vai para a gira, aconteceu com você? Triste? Foi? Aborrecido? Brigou em casa. Brigou em casa, teve algum probleminha em casa, aí brigou em casa e foi para a gira aborrecido, foi para a gira chateado. E aí, quando chega lá, a gira não acontece, o trabalho não desenvolve. E por que não? Porque eu estou chateado, que eu estou aborrecido. Da mesma forma, quando você se preocupa com as pessoas à sua volta, se preocupe com pessoas que estão falando, se importando com você, você vai ser atrapalhado no processo de desenvolvimento espiritual. Seus guias, entidades estão prontos. Eles querem trabalhar para você e com você. Eles querem estar junto de você. Mas para isso você precisa, de forma direta, enfrentar os seus medos, enfrentar os seus problemas e dizer: não estou aqui para acatar o que os outros querem. Estou aqui, eu estou lá para ser quem eu sou, autêntico, verdadeiro, agrade quem agradar. Retomando aquele pedacinho que eu falei. Ser sincero, ser autêntico, não quer dizer que você tem direito de ser sem educação, né? Não, porque eu sou filha de Ansan, eu sou assim mesmo, eu dou peito. Não, só é sem educação, falta de amor próprio, né? Agora, se você é sincero, autêntico, é diferente. E aí, gente, é muito importante que nós pensamos nisso. Que o meu processo de desenvolvimento espiritual envolve principalmente a minha pessoa e os meus guias. Não envolve o terceiro, não envolve outras pessoas. Você pode estar no melhor e maior terreiro, no melhor e maior centro religioso, mas se você não estiver conectado com você mesmo, não adianta. Não adianta. A conexão é comigo mesmo. Eu preciso me conectar. Se eu me conecto comigo, me conecto com o meu irmão, com os meus guias, eu me conecto comigo mesmo. Agora, se eu sou aquela pessoa desconexo, eu não tenho conexão comigo mesmo, quem vai ter? Quem vai ter? Nem meus guias. Se eu não tenho conexão comigo mesmo, fica difícil. Conectar com as entidades, conectar com a espiritualidade é muito importante para que nós tenhamos o nosso desenvolvimento. Mas nós não devemos deixar que o medo, as frustrações, as angústias nos derrubem. Nos derrubem. Tá? Então nós temos que pensar assim: eu sou aquilo que sou. Me aceitem ou não, eu vou ser esta pessoa. Eu vou procurar melhorar a cada dia, não para o outro, não para aquela pessoa, mas para mim. Melhorar a cada dia para mim, para que eu tenha paz na minha vida, para que eu tenha direcionamento. Melhorar enquanto pessoa, porque todo mundo quer viver bem. Quer ou não quer? Opa! Todo mundo quer viver bem, mas nem todos querem viver o bem. Não é? Não, eu quero viver bem. Mas viver o bem, nem todo mundo quer. Então, gente, vivendo o bem, sendo você, sendo autêntico, não interessa a opinião de outras pessoas. No dia 30, você que paga suas contas, não é? Quando você está
com um problema em casa, dificuldade em casa, é você que vai resolver. Não sou eu, não é ninguém, é você. Então, para que se preocupar com a opinião dos outros? Certo, gente? Espero que vocês tenham curtido, gostado. Deixei agora para o finalzinho para a gente poder fazer uma discussão. Alguém quiser entrar e discutir, podemos fazer isso, tá bom? Falar sobre algum assunto. Qualquer mesmo aqui no chat, né? O padrinho disse que vivemos muito, né? Do cotidiano isso. É verdade, vivemos muito o menosprezo, as pessoas menosprezando a outra pessoa, né? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Que o padrinho falou. Como eu digo, o boleto quando chega, vem no meio nome, no meu nome, né? Chegou o boleto, quem paga é você. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem a gente volta aqui de novo para poder falar com vocês mais algum assunto, tá bom? Não entendi. Ah, tá. A extensão dessa live será o tema da semana que vem? Ah, que legal, gente. Que legal. Eu não sabia disso, hein? Não sabia. Os meninos não me passaram o tema. Eu procuro não saber mesmo, sabe? Para poder a gente ser guiado, né? Ah, que legal, que legal. Então, acho que é bom. Pessoal, é interessante a gente pensar dessa forma, né? Olha, amanhã é outro dia. Hoje é hoje, né? Por mais que esteja difícil, vocês já foram rejeitados, já, né? Todo mundo já foi, de alguma maneira, né? Não dá aquela dor? A dor da alma, que eu falei aquela hora? Quem já passou por uma rejeição importante? Quer comentar aqui? Uma rejeição que você falou, nossa, agora acabou. Agora não vou mais. Agora a minha vida acabou. Quem? Alguém já passou? Quem quiser comentar aqui, a gente vai falar alguma coisa. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, pessoal? Eu não sou de falar muito, tá? Mas estou aqui para tentar esclarecer alguma dúvida. Certo, gente? Então, semana que vem, domingo, a Tiene. Oi, Ti. Tudo bem, linda? Tiene, saudade de vocês, hein? A Ti passou por um terreiro que as pessoas que era o fim, né? Mas sempre, minha irmãzinha, existe uma vírgula, né, nas coisas. E hoje? Hoje você está bem? Como é que você está? Ela passou por um terreiro que ela achou que ia ser o fim dela, que impactou bastante, e hoje ela está bem, né? Graças a Deus, recuperada, né? E o papel nosso, gente, é esse: é acolher, é dar o ombro, né? Não somos o melhor, nem de longe, né? Nem de longe. Ela falou, hoje eu tô ótima. Não somos o melhor, gente, nem de longe, mas nunca. E nem pretendemos ser, tá? Nós somos mais um querendo sobreviver, né? Nessa violência gratuita que estamos vivendo no mundo, somos mais um, né? Aí na sobrevivência. Tiane falou, graças aos guias e à casa do Senhor que me acolheu. Nosso papel, Tiene, sempre será esse, só esse: acolher. Acolher, seja como a pessoa vier, né? Outro dia alguém me disse assim, olha, tem pessoas que querem vir conhecer a Umbanda, mas tem medo do julgamento, tem medo da condição que vive. Meu irmão, minha irmã, venha, que aqui na Umbanda não há julgamentos. Pelo menos não para ver, né? Na nossa casa, espero não ter isso. Tá bom, gente?
Gente, a quarta-feira é gira. Quinta-feira é o projeto Águas que Curam. Então, venham conhecer, venham participar, venha prestigiar esse projeto. Está no começo ainda. Venha, quer saber mais sobre o projeto? Mande lá no direct, nós iremos responder. É quinta-feira às 8 horas. Quarta-feira gira, quinta-feira às 8 horas, o projeto Águas que Cura, tá bom? Vamos trabalhar as linhas dos boiadeiros quarta-feira, né? Então vocês venham para a gente poder sentir o axé dessa linha tão maravilhosa que são os nossos boiadeiros, tá bom, gente? Em abril temos o nosso Amaci, em maio a festa cigana, né? Queremos fazer uma grande festa cigana. Então vocês, por favor, se preparem aí para maio, tá bom? Em agosto, nosso aniversário da casa, já temos que... É baiano, filho? Ah, perdão, gente, perdão, eu me enganei. Eu vi aqui errado, tá? Quarta-feira, gira de baianos. Quarta-feira não é gira de boiadeiro, gira de baiano, tá bom, gente? Venham participar dessa maravilhosa gira. E em agosto, nossa festa do segundo ano, estejamos pronto para a gente festejar o nosso aniversário, tá bom? Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a casa pelo WhatsApp ou pelo nosso Instagram, tá bom? Venha nos conhecer, a casa está aberta. Nós queremos unir forças, unir pessoas, unir corações, tá? O padrinho falou, eu pensei numa entidade e só dei outra. Tá valendo, né? Talvez foi ele aí que te deu um sinal. Será um sinal? Será? Então, gente, queremos unir forças, unir pessoas, unir corações, tá? Jamais a nossa intenção é dividir. Nunca foi essa e não será. Queremos sempre unir as nossas forças. Dê proteção, direção, que afaste o mal dos nossos corações, que nos dê muita força para atravessar esse ano, que possamos chegar ao ano que vem mais felizes do que chegamos nesse ano. Que assim seja, assim será. Tchau, gente, fiquem bem.